Olá, boa tarde, já decolamos, você viu aí, você está convidado para mais uma edição do Opinião Cidade. Sinta-se a bordo. Participe do nosso programa, que é transmitido aqui pelo canal 7 da NET para toda São José do Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades aqui da região, do Brasil, do mundo. Esse programa também é transmitido pelo Facebook. Entrando no Facebook e acessando a página da TV Rio Preto, você não apenas participa do nosso programa, não apenas assiste o nosso programa, mas participa dele. Interage conosco, enviando perguntas aqui para os nossos entrevistados, fazendo críticas, observações e o que você quiser fazer. E, aliás, a gente recebe com o máximo prazer a sua participação no nosso programa. Sinta-se à vontade para fazer isso. Especialmente em programas como o de hoje, onde a gente vai conversar sobre um assunto que tem uma interface econômica e social muito importante. Estou tendo a honra de receber aqui no estúdio o Alessandro Nadruz, que é diretor regional do Secov aqui em São José do Rio Preto. Alessandro, muito obrigado pela sua presença. Já fazia tempo que você não vinha aqui, precisávamos conversar de novo sobre o mercado imobiliário. O mercado imobiliário de São José do Rio Preto, a gente sabe que é um dos vetores do desenvolvimento socioeconômico dessa cidade e não é de hoje, né? Já faz muito tempo. O Rio Preto é desse tamanho, certamente pela vitalidade do seu mercado imobiliário. E ainda bem que tenha sido assim, porque criamos uma boa cidade, né? Temos problemas, claro que temos, mas uma boa cidade. Claro que ainda tem que ter ajustes aqui e ali, esse é um papel que o poder público tem que exercer. Mas, de um modo geral, o crescimento socioeconômico da cidade, a iniciativa privada cuida de desenvolver, de fazer isso, né? Uhum. Obrigado pela presença, e é entre esses assuntos, entre outros assuntos, nós vamos falar sobre isso. Que, na verdade, o Secov está promovendo agora, dia 5, mais um encontro regional do mercado imobiliário em São José do Rio Preto. É isso mesmo? Fala um pouquinho sobre isso. Obrigado pela presença mais uma vez. Primeiramente, obrigado a todos os telespectadores, boa tarde a todos. Esse encontro que nós vamos montar, apresentar a vocês, é um estudo que já vem sendo, é um projeto que já vem sendo feito durante já mais de 7 anos, o qual todo ano é feita uma apresentação do estudo do mercado nos últimos 3 anos. Como é que está se comportando o mercado, o perfil do comprador, as regiões que mais crescem, qual é o perfil do lançamento que mais atende à nossa necessidade, porque o mercado imobiliário é características pontuais de cada cidade. Então, determinadas cidades é um tipo de imóvel, outras cidades é o tipo. Esse parâmetro que a gente vai dar ao comprador final, às pessoas, às incorporadoras, às construtoras e aos corretores profissionais da área que trabalham para atender essa demanda da nossa cidade, que vem crescendo já significativamente há muito tempo. É um estudo de tendências do mercado para os próximos meses, próximos anos, é isso? É um estudo de tendência, é uma apresentação de valores médios por metro quadrado em cada regiões Zona Norte, Leste, Oeste, né? Quais são as características peculiares de cada região, é um parâmetro para você nortear o que pode ser lançado numa determinada região, qual o perfil e o público-alvo, aquilo lá é automaticamente o valor que deve ser apresentado ao consumidor final para que ele tenha êxito no lançamento aí do seu comercialização. Esses números devem ser divulgados no dia 5, durante o encontro, Nadruz? Geralmente sim. Nós fazemos um estudo previamente, nos é apresentado, a gente entra em contato com a equipe econômica do Secov, que ela manda um pessoal a campo aqui na nossa cidade, para que faça essa apresentação detalhada e a gente faz um parâmetro real. Olha, realmente é esse valor mesmo, a gente deixa para apresentar no dia do estudo para que não haja uma especulação antes do prazo, aí, uma informação mal dada aí para as pessoas. Isso, em função disso, não vou pedir para você adiantar, evidentemente, nenhum número em relação a isso, eu sei que faremos isso oportunamente depois. Certo. Mas, de um modo geral, dá para se afirmar que nesses últimos anos o mercado imobiliário reagiu bem em São José do Rio Preto. Tivemos um momento de crise grave, etc., mas o mercado parece que a cidade andou passando um pouco ao largo dessa crise, é isso? O que a gente fala muito Rio Preto, a gente fala que é um ponto fora da curva, né? Mesmo com todos esses percalços econômicos que a gente acompanhou, o Brasil acompanhou, né? O mercado ele deu uma desacelerada, obviamente, devido à situação econômica que o país veio passando, mas mesmo assim ele não estagnou 100%, ele continuou num ritmo mais lento, ele continuou havendo as comercializações, os lançamentos continuaram, as construtoras apostaram na cidade, e de uma forma ele está começando a retomar. A tendência nossa, a perspectiva nossa, pelos estudos apresentados desde o ano passado, é que após o segundo semestre de 2017 nós começamos a ter uma melhora já mais significativa. Já estamos tendo uma melhora um pouquinho melhor com relação ao parâmetro dos anos áureos que nós tivemos, 2012 até 2011 até 2013, né? Mas agora a gente está sentindo novamente uma retomada de uma forma um pouco mais inibida, mas que já está começando a retomar novamente esse segmento. Não teve um setor específico do mercado imobiliário que tenha se desenvolvido mais, que tenha tido
talvez desenvolvido mais sim, né, mas que tenha tido uma predominância muito grande em Rio Preto, né, tanto o setor residencial quanto o comercial. O comercial, por exemplo, nesses últimos anos, teve um crescimento muito expressivo aqui em Rio Preto. Eu tenho a impressão que até se saturou em algum ponto. Fala um pouquinho sobre isso. E no mercado residencial, como é que está isso? A necessidade hoje são apartamentos, por exemplo, de 2 dormitórios, 3 dormitórios, 4 dormitórios, 1 dormitório. Certo. Tudo isso forma um mix muito interessante para o investidor e para o mercado de uma maneira geral. Focando um pouquinho a questão do comercial, como você mencionou, nós tivemos um lançamento muito grande de salas comerciais, né? Então houve um lançamento e uma venda muito rápida dessas salas, que começaram a ficar prontas em meados do primeiro semestre do ano passado, e nesse momento não havia tendo público tanto para esse tipo de sala. Nós esperávamos que haveria um estoque muito grande, mas que agora a gente está vendo que houve uma migração. As pessoas estão saindo de alguns pontos centrais da cidade e estão migrando para essas salas que oferecem segurança, estacionamento, conforto. Sim. E a localização também é muito boa. Do âmbito residencial, o perfil nosso de Rio Preto, que já vem vindo, as pesquisas apresentadas já vão apresentando já há muito tempo, que Rio Preto, o 2 dormitórios, a gente chama de modelo econômico, que é o que se encaixa perfeitamente no Minha Casa Minha Vida, é o que tem grande número de lançamentos, o que tem grande liquidez pelo mercado, tá? Então, o primeiro dormitório, a gente fala que é o 2 dormitórios modelo econômico, que entra no Minha Casa Minha Vida. Hoje, Rio Preto está com teto de R$230 mil, mas que alguns lançamentos não atingem esse valor, atingem menos que isso é importante. Nós temos lançamentos aí com 170, 160 mil reais, quer dizer, eu ainda tenho um espaço para chegar a 230 mil, e depois, logo em seguida, vem o 2 dormitórios, modelo não econômico, que é um apartamento um pouco mais agregado, localização um pouco melhor, maior, né, e o valor dele automaticamente passa a ser um pouco maior. Depois, um dormitório, uma tendência que a gente está acompanhando muito, aumentou significativamente o número de lançamentos de um dormitório e está tendo muita liquidez para isso, tanto para locação como pessoas comprarem para usufruírem desse tipo de imóvel. E depois o 3 quartos e por último o 4 dormitórios, que fica bem inibido nesse sentido, porque o 4 dormitórios a gente às vezes esbarra muito na casa em condomínio fechado. Então ele tem um grande concorrente dentro do próprio mercado, que é o 4 dormitórios, que é o condomínio fechado. Parece que houve alguns anos atrás que o crescimento dos condomínios fechados em São José do Rio Preto foi muito expressivo, né? Depois me parece que houve algum refluxo, alguma coisa assim, e hoje é uma tendência também. Imagino que não seja tão grande, sempre não vai ser sempre uma tendência de condomínios, porque há uma limitação de áreas, né, urbanas, etc. Como é que é isso? Isso, justamente. O perfil, a característica de um condomínio horizontal, ele demanda de muita área para a construção de vários lotes e toda a infraestrutura necessária. E você, às vezes, fica limitado nos perímetros da própria cidade. Os perímetros urbanos, às vezes, você acaba resvalando nas cidades próximas, né? Isso acaba minando a quantidade de condomínios horizontais. O que houve? Nós tivemos um hiato, aí, um período de mais ou menos 20 anos de 100 lançamentos de verticalização de apartamentos e focaram muito em lançamentos de horizontais, tanto de condomínios de terrenos como de casas. A gente vê que o lançamento de terrenos, tá? Ele vai chegar um momento em que você não vai ter tanto espaço útil para fazer esse tipo de lançamento. Aí é onde acaba ganhando um pouco também o espaço da verticalização, que hoje esses condomínios verticais têm o mesmo conforto, dentro das suas proporções, de um condomínio horizontal. Então, por exemplo, o apartamento hoje, ele consegue ser feito com uma sacada gourmet, ou seja, tem uma churrasqueira, tem uma pia, eu já não preciso mais ter um espaço para fazer um churrasco com meus amigos. Áreas comuns fantásticas. Justamente, né? Áreas comuns, até para área de home office, de salas de reuniões, de salões de festas, de academia, Estou vendo de que piscina. Até tem lavanderias. Já tem lavanderia. Você não precisa ter a máquina de lavar no apartamento para usar do condomínio. Então, são tendências que isso está vindo, a gente, através de estudos, em São Paulo isso já é real, em Rio Preto já tem alguns lançamentos com essa característica que, por incrível que pareça, teve boa aceitação. Rio Preto é uma cidade que tem muitas pessoas transeuntes que durante a semana moram aqui por causa do trabalho e fim de semana vão embora. Então essas pessoas, principalmente que moram sozinhas, precisam desse conforto e dessa comodidade que é absorvida por esse tipo de lançamento. Sem dúvida. Você falou num outro ponto fantástico, agora que é essa coisa da gente estar chegando muito próximo dos limites da cidade, dos limites urbanos não, dos limites perimetrais da cidade. Badibacite é um exemplo, né? A gente está muito perto de Badibacite. E assim que a BR-153 foi efetivamente duplicada nesse trecho rio-pretense, tem a impressão que isso vai ser um convite a transformar numa grande avenida, né? Isso vai ser assim mesmo. Mas, ao mesmo tempo, Nadruz, aqui dentro da cidade existem grandes vazios urbanos. Isso é uma coisa histórica também, vem de muito tempo atrás, né? Há áreas enormes
que compõem esse grande vazio urbano. E a gente sabe que os vazios urbanos, eles são os custos administrativos urbanos são proporcionais às distâncias urbanas, né? Quer dizer, alguém implantar um loteamento no extremo da cidade, pulando um espaço no meio, vai ter que levar lá lixeiro, ambulância, enfim, todos os serviços básicos, etc. Até o poder público, isso acaba custando caro também para o poder público. Tem havido uma tendência da Câmara Municipal nesse sentido de aprovar indiscriminadamente áreas urbanas. Me parece que a tendência agora está havendo uma vigilância maior em relação a isso. O Secov, as entidades ligadas ao setor imobiliário, têm prestado uma atenção nisso, Nadruz? Fala um pouquinho sobre isso. Nós temos prestado atenção pelo seguinte: a partir do momento que você age uma grande expansão do perímetro urbano da cidade sem a infraestrutura necessária, você acaba facilitando a moradia, mas dificultando o pós-venda disso. Então, você, quando vai fazer um lançamento e não existe uma estrutura baseada em escolas, creches, vias de acesso, você acaba comercializando uma propriedade que acaba tendo dificuldade posteriormente. E, às vezes, o mercado imobiliário ele é bastante taxado por isso, porque exploração imobiliária. E não é, porque a partir do momento que existe uma estrutura básica em cima de toda a infraestrutura lançada, você faz o lançamento de creches, escolas, ou seja, eu faço o lançamento calçado, eu não tenho esse problema. Mas se eu faço indiscriminadamente aprovações de perímetros urbanos sem essa responsabilidade, infelizmente acabam me causando isso. O Secov, tanto o Cresce como o Secov, olham muito de perto essa situação, para que depois você não esbarre em situações que acabam vindo para cima do próprio loteador, que acaba a ele tendo a obrigação de formalizar a construção de uma creche, de uma escola, de fazer uma pavimentação asfáltica, e às vezes o poder público ele não quer abordar essa situação, não quer trazer para ele esse problema. Pois é, e é preciso olhar para isso mesmo, até para que não comecem a surgir pequenos problemas que são, na verdade, são complicadores sociais, né? Aqui em Rio Preto mesmo temos aqui um problema da favela da Vila Itália. Isso é uma disfunção da organização urbana, né? Sim. A cidade tem que e aí o poder público tem que olhar bastante sobre isso. Mas vamos falar sobre as partes boas de Rio Preto, onde as coisas estão dando certo. Eu falei para você, conversei com você agora, a gente está falando sobre esse vetor de Badiba City, né, que é a BR-153, etc., o Shopping Iguatemi, toda aquela região ali na zona sul da cidade, que não é exatamente zona sul, mas é reconhecida como tal, né, aquela região da cidade. Isso. Ali está crescendo muito, né, Nadruz? Ali é uma coisa de se pensar. Eu tenho a impressão que ali é um crescimento muito grande, assim como alguns anos atrás o crescimento da região norte também foi muito grande, ainda continua sendo, até que as características são diferentes, mas enfim, eu tenho a impressão que a região sul e a região norte continuam sendo os espaços de maior crescimento. Posso estar errado em relação a isso? Fala um pouquinho sobre isso. Você está correto. A região sul, o público dele é um público bem diferenciado com relação à zona norte, mas existe um crescimento muito grande. Existem prospecções de novos lançamentos para aquela região próxima ao shopping, como você citou, né? E aquilo que você falou, vai chegar um momento em que nós vamos deparar com a cidade de Badiba City, como já existe hoje em alguns pontos da Zona Norte, que se eu traçar uma linha reta com relação ao perímetro urbano, eu já estou dentro do perímetro de Mirassol. Mas eu ainda estou dentro de Rio Preto, né, por causa das localizações, mas que existe a tendência de crescimento muito grande para aquela região da Zona Sul. Entendo que a BR-153 foi um fator que realmente houve um retardamento desse crescimento, dificultou esse crescimento, mas que agora, com o prospecto nosso de duplicação, vai facilitar muito mais esse crescimento aí e a valorização daquela região mais do que já existe hoje. Não podemos deixar de falar também na região leste, né? Cresceu muito também, foi outra área que cresceu demais, loteamentos, inclusive condomínios horizontais, né? Houve um lançamento de condomínios horizontais, principalmente de casas prontas. Nós tivemos aí 6 etapas de um determinado condomínio, que a média de unidades é em torno de 480 unidades. Então, você imagina 6 condomínios desse porte, 480 unidades aproximadamente, né? Fora os outros horizontais, com 500 unidades de terrenos. Então, cresceu bastante aquela região também, né? E a tendência que a gente vê é que Rio Preto ele não tem mais para onde crescer, não ser realmente pelos seus perímetros, pelas suas perimetrais. É importante salientar que essas regiões, tanto da Zona Leste, como você citou, a Zona Norte também, elas foram crescendo de uma forma bem estruturada. Foram feitas avenidas, foi dada a infraestrutura necessária para atender o comprador daquela região. Porque não adianta nada eu fazer um lançamento de um determinado produto lá, eu vou lá, faço o loteamento todo lindo, maravilhoso, com asfalto, guias, sarjetas, mas o acesso até ele fica dificultado.
eu não tenho uma infraestrutura básica necessária de creche, escola, mercado. Isso foi viária, né? A região norte teve muito problema, agora já começou a melhorar, essa questão do viaduto ali já melhorou bastante. Já fizeram mais alças de acesso, né? Porque até a questão de 10 anos só tinha 2 vias de acesso para chegar até a zona norte da cidade, né? Então agora melhorou bastante, tanto pela própria rodovia como aquele anel viário, aquele complexo viário de Pontilhões que facilitou bastante lá. Madruz, em resumo, né, não existem maus locais para se investir em São José do Rio Preto, é isso? Pode ter um lugar melhor que o outro, mas mal acho que não vai ter, não é isso? Eu entendo que não. O Rio Preto é um ponto de referência muito importante, porque o Rio Preto é a última grande cidade do sertão, né? A gente brinca, a última grande cidade antes de você atravessar para o lado do Mato Grosso, Goiás. Existem muitas pessoas que olham o Rio Preto dessas regiões com uma questão muito boa. Então, eles vêm investir na cidade, então, eu não vejo o Rio Preto. Se você fizer um projeto muito bem elaborado, que atenda a necessidade daquela região, você vai ter êxito na comercialização do seu imóvel, né? É muito normal você encontrar gente de Três Lagoas, aí do sul do Mato Grosso, de Minas, Frutal, etc., que gosta de investir em Rio Preto. Rio Preto é quase que uma capital deles, não é Belo Horizonte, nem Campo Grande. Rio Preto, para você ter uma ideia, a gente hoje tem uma população flutuante de mais de 1 milhão de habitantes durante a semana. Então, quem que são essas pessoas? São pessoas que às vezes vêm a trabalho, vêm fazer uma consulta médica, ou às vezes e isso traz com que as pessoas venham e acabam investindo na cidade. Um outro ponto que a gente deve destacar também, Rio Preto começou a ficar muito forte agora na questão de ensino, né? Porque até então nós tínhamos uma faculdade de medicina, hoje nós temos, se não for memória, são 3. 3 faculdades, né? de medicina. Direito, humanas, exato. Então isso está crescendo muito, você traz o próprio aluno para cá, que às vezes ele acaba findando a faculdade e às vezes ele não retorna para a cidade dele, ele acaba fixando raiz aqui, né? Isso, de uma forma geral, é muito bom, tanto para você, às vezes, comercializar a venda do imóvel para esse estudante que tornou-se cidadão riopretense, como para pessoas que vêm em forma de investimento para alocar o imóvel para essa pessoa que está estudando. Então isso é importante. Madruz, e o investidor em mercado imobiliário? Ele já voltou, porque ele andou dando uma sumida algum tempo atrás, né? O investidor, eu tenho a impressão que aqui em Rio Preto, esses lançamentos, sobretudo esses de classe média um pouco mais avantajada e tal, eles dependem muito do investidor, inclusive da região, né? Coisa de pelo menos 30%, 40% desses investimentos acabam sendo absorvidos pelos investidores. Esse investidor andou sumindo durante a crise, já está voltando, você já conseguiu trazer ele de volta? Ainda não? Aos poucos ele está voltando. Por exemplo, eu vou falar um case que a gente acompanhou agora, recentemente estava conversando com um colega nosso de profissão, houve um lançamento de uma unidade residencial na zona sul da cidade, dos quais de 100 unidades, 72 já estão comercializadas, fazem 6 meses. Quer dizer, então, são pessoas que já conhecem o produto ou pessoas que vieram de fora, colocando em ponto localização, proximidade de centros urbanos, shoppings e faculdades. Então, aos pouquinhos estão voltando, de uma forma mais cautelosa, obviamente, mas estão voltando, sim, para a questão do investimento no imóvel, que a gente sempre fala, né? Imóvel é moeda forte, entra crise, sai crise, dólar sobe, dólar desce, o imóvel está lá, ninguém toma de você, né? A gente fala muito sobre isso aí. E isso é bacana. Bom, e sem dúvida esse prestígio do mercado imobiliário se deve muito também ao trabalho de vocês, ao trabalho das boas imobiliárias, sim, das boas incorporadoras, construtoras, gente séria que ajudou a construir essa visibilidade positiva do mercado. Ninguém tem queixa do mercado imobiliário de Rio Preto. Houve problemas até nacionais, etc. Aqui não houve grandes problemas assim, pequenos problemas só. E isso ajuda muito, né, Madruz? Ajuda porque é o seguinte, a credibilidade, a comercialização de um imóvel, primeiro começa pela questão de confiança, da afinidade de amizade que você tem às vezes com a pessoa. Depois é a questão da credibilidade, por exemplo, se você for comprar um lançamento, a credibilidade que essa empresa passa para o consumidor e passa também, às vezes, para o próprio corretor. Olha, realmente aquela empresa é uma empresa séria, você pode investir lá que você vai ter retorno. Aqui você falou, houve alguns problemas pontuais lá atrás, mas que Rio Preto, as construtoras regionais, que a maioria que lança aqui são construtoras regionais, e elas têm essa credibilidade pela entrega do produto dentro do prazo, às vezes até antes do prazo, isso é muito importante. Isso. Né? Porque às vezes eu prometo para te entregar em dezembro, por exemplo, acaba te entregando em outubro. Isso é muito bom, você ganha uma credibilidade muito grande. E a pessoa começa a confiar mais e não fica com receio de investir na compra, principalmente no imóvel na planta, que você tem um valor muito significativo você comprar imóvel na planta, do que o imóvel pronto, você acaba sendo sempre a valorização do imóvel na planta, e isso, para você vender, a gente fala, para você vender papel, a pessoa que está vendendo papel para você tem que ter credibilidade. Isso, Rio Preto, as consultoras estão de parabéns, porque elas têm essa credibilidade. Realmente é isso, a gente sente isso, né? Que bacana.
Nadruz, infelizmente o nosso tempo já está acabando. Vamos falar sobre o encontro regional do Secov, que acontece então dia 5, onde vai ser, quem pode participar, como é que é isso? Fala da Bom, ficha o encontro vai ser no Hotel Michelangelo, dia 5/6, a partir das 18h30, começa o credenciamento com início às 19 horas, correto? Lá nós vamos abordar todo o parâmetro do mercado, metro quadrado, lançamentos, tendências do mercado, o que está sendo comercializado, o período de vendas desse tipo de imóvel. É um encontro aberto inicialmente aos profissionais da área, ao corretor, à construtora, ao loteador, mas que a gente estende o convite aí a todas as pessoas interessadas, às vezes em comprar o primeiro imóvel, ou estão pensando em ingressar na área de construção civil, ou na própria comercialização de imóvel, que ali você vai ter um parâmetro do que é o mercado, para você orientar o seu cliente, para você saber realmente se o que eu tenho em mente para lançar, o mercado vai ter aceitação para isso. Então, a gente vai dar um parâmetro muito grande sobre isso, sobre tipo do imóvel, preço médio, isso é importante, tá? E as regiões que mais têm carência de lançamentos. Então, é um convite aberto aos profissionais da área, mas também que a gente estende a outras pessoas interessadas em ingressar ou, às vezes, acompanhar o mercado imobiliário. Bacana, eu vou até te convidar para você voltar aqui depois do encontro, para a gente falar, divulgar então alguns desses resultados, Sim, pode ser? Pode Não ser. sei se você vai ter disponibilidade exatamente depois, mas se tiver, vamos voltar a conversar, que é sempre muito bom conversar com você e transmitir essa visão positiva do mercado, né? Porque o mercado imobiliário é assim, se ele vai bem, todo o restante também vem bem na sequência. Justamente. Né? Quem compra um apartamento, depois compra tapete, compra cortina, compra fogão, geladeira. É uma cadeia, enfim, né? É uma cadeia. É uma cadeia que você compra imóvel e depois você compra toda a ciranda da economia roda em cima dessa compra. Legal, Nadruz, muito obrigado pela sua presença, Obrigado parabéns pelo trabalho, parabéns pela maneira franca e objetiva com que você encara essas questões, porque não há outra maneira de falar sobre esse assunto que não seja com muita franqueza, né? Sim. Com absoluta verdade, para que ninguém se sinta em dúvida em relação a isso. E esse é um dos fatores, a gente conversou agora sobre isso, esse é um dos fatores que ajudou o mercado imobiliário de São José do Rio Preto a ser forte como é. Obrigado, viu? Obrigado a vocês. Obrigado a todos. E nós agradecemos a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.